E aí, pessoal do nono ano, vamos para mais uma aula de História com slide. Dessa vez sobre o governo provisório e também o governo constitucional de Vargas. Então vamos lá. Primeiras ações de Vargas depois lá daquele Revolução/Golpe de 1930. Primeiro, ao assumir o governo provisório, Getúlio Vargas impôs uma série de medidas centralizadoras. Entre elas, dissolver o Congresso, né? Uma das primeiras coisas que um presidente ditador faz é fechar o Congresso e para impedir que haja oposição às suas ações, substituir os presidentes por interventores, ou seja, os presidentes é o que hoje podemos chamar de governadores dos estados. Então ele vai destituir esses presidentes e indicar pessoas de sua confiança para governar os estados. Esses interventores eram pessoas de sua confiança nomeadas para governar os estados, como eu falei. Ainda em 1930 foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, que foi uma coisa altamente inovadora para a política brasileira até então. Um ministério que cuidasse de questões ligadas à educação e à saúde pública. Esses que subordinavam os sistemas de educação e os assuntos da saúde pública ao Distrito Federal e ao Ministério do Trabalho. Por quê? Porque antes de Vargas, as questões educacionais e de saúde pública estavam reservadas à independência dos estados. E a partir da criação desse ministério, essas ações elas vão recair sobre a tutela do Distrito Federal, aí do próprio Getúlio Vargas. Outras medidas foram postas em práticas por Vargas, agora na política e na economia. Vamos ver. Uma frase era bem comum de Vargas falar nos seus comícios e nas suas falas para o povo é sempre começar por trabalhadores do Brasil. Resultado das primeiras ações de Vargas. Outras medidas foram postas em prática por Vargas na política e na economia, como essas medidas elas fizeram a indústria crescer em 125% em 10 anos de governo, contra 20% do aumento da agricultura. Então, o grande plano dele sempre foi esse: industrializar o Brasil e deixar para trás o passado agrário que o Brasil teimou em continuar por vários séculos. Então é com Getúlio Vargas que a gente passa pelo nosso processo de industrialização, certo? Então essas medidas políticas que é centralizadora, mas também chamado de desenvolvimentismo, com a economia antiliberal, onde ele intervia todas as vezes que achasse necessário. Isso vai gerar aí um crescimento extraordinário nos 10 primeiros anos de governo. Vargas também aumentou os impostos, principalmente dos produtos importados, e isso para impedir que o brasileiro comprasse mais produtos de fora do que produtos brasileiros, e estabeleceu critérios para a organização sindical, além de atrelar o sindicato ao Estado por meio da Lei de Sindicalização de 31. Então, ao invés dos trabalhadores terem os sindicatos aí nas mãos de anarquistas, socialistas e comunistas, agora os trabalhadores poderiam se sindicalizar, sendo tutelado pelo próprio Ministério do Trabalho. Revolução Constitucionalista de 1932. Era evidente que Getúlio Vargas sofria forte oposição dos cafeicultores paulistas, obviamente, né? Porque os cafeicultores paulistas elegeram para presidente o Júlio Prestes, do qual Getúlio Vargas nem deixou sentar na cadeira de presidente. Então, essa reviravolta política que impede
o então governador de São Paulo de assumir a presidência vai levar o estado de São Paulo a fazer oposição pesada a Getúlio Vargas. As ações centralizadoras de Vargas não agradaram a elite paulista. Então imagine um estado que estava acostumado a ser o centro das atenções, ele agora cai para uma visibilidade secundária. Nesse sentido, a principal reivindicação dos paulistas era a substituição de João Alfredo de Barros, pernambucano, como interventor do estado de São Paulo. E isso é uma estratégia de Vargas de não colocar para governar os estados pessoas naturais desse estado. Então, o pernambucano governa São Paulo. Para governar Pernambuco, ele não vai botar um pernambucano, ele bota uma pessoa de outro estado. E aí ele vai desarticulando o poder das elites locais. Porque se as elites locais escolhem os seus governantes, então as elites estão representadas nesse governante. Se esses governantes não são eleitos, se é colocado uma pessoa de fora do estado para governar, não há representação das elites e as elites ficam sem poder político. E essa era a sacada de Vargas. A elaboração de uma nova Constituição para o país, principal objetivo do movimento e que deu origem ao nome da Revolução. As ações revolucionárias. A política do Estado de São Paulo, na época, era influenciada pelos principais partidos políticos do Estado, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista. Em 1932, houve uma aliança entre os dois partidos que culminou na criação da Frente Única Paulista. Então, olha, partidos aí distintos se unindo em prol de um movimento para conquistar coisas maiores do que aí as divergências partidárias. O movimento que liderou mobilizações em todo o estado. Em 9 de julho de 1932, em São Paulo, começou uma violenta reação dos paulistas contra o governo federal. Inclusive, a data mais importante, que é feriado em São Paulo, é a data da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Os paulistas esperavam apoio dos estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que não ocorreu. Óbvio que Rio Grande do Sul e Minas Gerais estavam fechados com o Getúlio Vargas. Mesmo resistindo por meses, a força pública paulista não conseguiu suportar a superioridade militar do governo federal. Rendeu-se em outubro de 32. Só para lembrar que quem coloca Getúlio Vargas na cadeira de presidente deve-se muito aos militares, certo? Então, esses militares vão provar aí a sua obediência, ou então parceria, eu acho que parceria é a palavra mais interessante, com esse revide contra os paulistas. O MMDC. Durante uma das manifestações da cidade de São Paulo, em maio de 32, 4 estudantes foram mortos: Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, em um confronto com as tropas federais. Isso foi noticiado no estado de São Paulo e em outros jornais também. E aí nasce um movimento que vai receber o nome dos 4 estudantes mortos pelas tropas de Getúlio Vargas. Esse MMDC ele vai levar a uma campanha bem exaustivamente trabalhada no estado de São Paulo, que é a do alistamento de paulista nessa revolução. Então, dois cartazes aí de apelo ao alistamento para as tropas paulistas contra Getúlio Vargas. Embora os paulistas tenham sido derrotados militarmente, o governo federal decidiu substituir o interventor pernambucano por Armando de Sales Oliveira, interventor paulista,
deixando transparecer a importância da elite paulista no cenário político nacional. Então, se os paulistas eles perderam a guerra militar, eles ganharam aí a guerra política. E aí as pressões e aí a quantidade de mortos vai ser grande pro lado dos revolucionários, levando a própria opinião pública a se posicionar muitas vezes a favor dos revolucionários. Isso vai fazer com que Getúlio Vargas, para tentar manobrar o saldo negativo para a imagem do governo federal, consagrando aí uma das grandes reivindicações do movimento, que era a elaboração de uma Constituição. Após a Revolução Constitucionalista, mais reivindicações paulistas foram atendidas. Novas eleições foram convocadas para a Assembleia Nacional Constituinte em maio de 33. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a nova Constituição. Em 1934, uma nova Constituição foi outorgada, ou seja, promulgada, além do voto secreto e extensivo às mulheres. Então é aí que as mulheres começam a votar no Brasil. A Constituição de 1934 institui as seguintes normas significativas: a permanência do federalismo como sistema de governo no Brasil, ou seja, os estados eles têm certa independência e para muitos assuntos não precisa se repor ao Distrito Federal, ao presidente da República. A continuidade do serviço militar aos homens, a instituição do voto obrigatório aos homens maiores de 18 anos, o estabelecimento do ensino primário, hoje ensino fundamental 1, sendo gratuito, extensivo inclusive aos adultos, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, teriam agora. A nacionalização dos recursos minerais e hídricos. Então veja, fora que essa Constituição de 34 ainda estabelecia os primeiros ganhos trabalhistas para os brasileiros. Então essa Constituição ela vai ter muita coisa que vai agradar a Getúlio Vargas, a Igreja Católica, mas também a outros setores da população, como os trabalhadores, como as mulheres, dentre outros. Uma das coisas que foi trabalhado, foi debatido na Assembleia Constituinte seria as próximas eleições de 1934. E aí ficou acertado que essa eleição de 1934 não seria uma eleição direta e aberta onde a população poderia votar, inclusive as mulheres. Essas eleições deveriam ser uma eleição indireta, ou seja, votaria apenas os deputados que compunham o Congresso. Então, esses deputados eles foram responsáveis por essa eleição de 1934. A instituição das leis trabalhistas, como eu falei, que proibiram diferenças salariais às pessoas que exerciam a mesma função e regulamentaram o trabalho feminino, o descanso semanal, a carga horária e as férias remuneradas. A autorização da criação de mais de um sindicato por categoria, setor ou ramo de atividade. Então, olha, como eu disse, essa Constituição 34 ela vai lançar a base das leis trabalhistas, que só vai ser consolidada lá no Estado Novo, mais anos à frente, com a CLT. Após aprovada a nova Constituição, a Assembleia Constituinte, por meio do voto,
indireto, elegeu Getúlio Vargas como presidente do Brasil até maio de 1938, quando deveria ocorrer novas eleições, agora de forma direta. Obviamente, eleições de 4 em 4 anos. Nessa época não existia reeleição, ou seja, Getúlio Vargas foi eleito em 34 para um mandato de 4 anos e ele deveria apoiar um outro candidato em 38. Se em 34 a eleição foi indireta, sem a participação do povo, a de 38 seria direta com o voto universal. Integralistas e comunistas no Brasil. A década de 1930 foi intensa no mundo inteiro, pois integrou o período entre guerras em que surgiram movimentos comunistas e fascistas, como a gente viu em aulas anteriores, o stalinismo na União Soviética, uma ditadura comunista, uma ditadura fascista na Itália, com o governo Mussolini e aí nazista, dentre outros. Assim foi no Brasil também. Nesse momento surgiram duas organizações políticas antagônicas muito importantes: a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Os grupos divergentes criaram vários impasses políticos para Getúlio Vargas. No entanto, do ponto de vista político, a ANL oferecia mais perigo que a A e B. Por quê? A e B acabaria ajudando Vargas a se manter no poder, porque a e B tinha em seus ideais, estava bem alinhado com o fascismo italiano. Em 1935, a ANL foi declarada ilegal porque a ANL aglutinava, congregava líderes e integrantes comunistas, socialistas, anarquistas e até liberais. Então, em novembro do mesmo ano, com a ajuda do Partido Comunista do Brasil, PCB, a ANL organizou a Intentona Comunista, revolta que tinha o objetivo de instaurar um governo popular por meio de um golpe militar, ou seja, dar um golpe comunista no Brasil. A Intentona Comunista. Com ações concomitantes nas bases militares de Natal, Recife e Rio de Janeiro, o levante fracassou e foi rapidamente controlado pelo governo brasileiro, apesar de revoltosos ocuparem quartéis em Natal e Recife, só que o revide das tropas do lado de Vargas foi, além de ser muito violento, muito superior, levando à prisão dos principais líderes. O movimento foi o pretexto para Getúlio Vargas determinar um estado de sítio de 30 dias. Mais uma vez, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional, passa a censurar os meios de comunicação e prender centenas de pessoas. A ANL era presidida por Luiz Carlos Prestes, que era o mesmo dirigente do Partido Comunista. Também contava com a participação de anarquistas, liberais e socialistas, ou seja, tudo que Getúlio Vargas mais odiava: comunistas, socialistas, anarquistas e liberais. Em apenas 4 meses de funcionamento, a ANL já contava com mais de 80 mil filiados. Olha o tamanho da dor de cabeça que Getúlio Vargas tinha de enfrentar. Porém, Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benaro foram presos. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e ela, mesmo grávida, foi deportada para a Alemanha nazista. Além de estar na Alemanha nazista, Olga Benário, além de ser comunista, ela era judia, caso que levou-a a ser executada na câmara de gás em um campo de concentração. Um ótimo filme para vocês assistirem e visualizarem isso bem didaticamente seria o filme Olga, um filme brasileiro que conta essa história. Como Olga era de origem judia, permaneceu em um campo de concentração
e morreu em uma câmara de gás. Antes disso, ela ficou um tempo amamentando sua filha. Quando a sua filha foi tirada dela, ela foi executada e a filha passou a ser criada por familiares. Então, gente, estamos aí bem adiantados na história de Getúlio Vargas, da Era Vargas, e vamos na próxima aula concluí-las com o Estado Novo. Então, vamos revisar, assista novamente e realize as atividades. Bons estudos e até a próxima.